nós entramos num comércio ou numa empresa, de uma forma geral, o que nós conseguimos enxergar são produtos e serviços oferecidos. Há quem diga que sistemas de informação estão por trás disso tudo. É real? É fato. Hoje, inevitavelmente. Inevitavelmente, eles existem. Com certeza. É isso aí. O Teoria e Prática de hoje são sistemas de informação na prática. Bastante propício, né, Rogério, para a gente poder entender o que são sistemas de informação. Com certeza, bastante tem. Olá! O programa Teoria e Prática de hoje vai falar sobre sistemas de informação na prática. E eu estou com o coordenador do curso de sistemas, o professor Rogério Cardoso. Rogério, um ambiente que nós temos na instituição, farmácia, aqui é farmácia ensino, mas muito similar a qualquer outra farmácia que exista por aí. Como eu falei, vemos produtos, vemos serviços. Onde estão os sistemas de informação? Olá, Érica. Prazer estar contigo de novo. A farmácia ensino tem uma característica diferente, que ela agrega o comércio, a venda de produtos e também a indústria, que é a parte de manipulação. Os sistemas de informação, como em qualquer outra empresa, eles podem auxiliar, contribuir tanto nas tarefas operacionais, quanto táticos, gerenciais e até estratégia. Certo. Quando você fala operacionais, táticas e estratégicas, operacional eu posso falar na concepção do produto? Operacional são todas aquelas rotinas que apoiam, que sustentam o negócio. Certo. O sistema de informação é uma ferramenta, é importante entender isso. Então nós temos diversos tipos de ferramenta. Vou fazer uma analogia com o martelo, a furadeira, uma chave de fenda, uma chave Phillips, um serrote. São exemplos de ferramentas, cada um tem uma utilidade, uma finalidade diferente, né? Então eu vou empregar a ferramenta à medida da minha necessidade. Fazendo analogia com o sistema de informação, nós temos N tipos de sistemas de informação nessa pirâmide operacional, tático e estratégico, né? Então cada tipo de sistema vai auxiliar em uma coisa. Voltando à sua pergunta sobre operacional, por exemplo, o cadastramento de um cliente. As tarefas operacionais são aquelas que não exigem nenhuma tomada de decisão, é uma operação. Certo. Então quem estiver atrás do computador, naquele momento como usuário, não vai tomar nenhum tipo de decisão naquela operação. Então, por exemplo, quando eu vou cadastrar um cliente, quando eu vou cadastrar um novo produto, quando eu vou cadastrar uma contas a receber, quando eu vou cadastrar... Isso tudo é uma tarefa rotineira do dia a dia e que não exige assim, uma tomada de decisão, um pensar, né, diferente. Mais estratégico que de repente envolva aí uma questão a longo prazo. Correto. Num segundo passo aí, a parte tático-gerencial. Então, por exemplo, quais são os produtos aqui da farmácia que estão vendendo mais ou menos? Quais são os produtos que estão abaixo do estoque mínimo? Certo. Né? Então, a gente já tem N sistemas de informação ou N rotinas dentro desse sistema, se eu tratar do todo, que vão apoiar essa parte tático-gerencial. O gestor, o supervisor do negócio vai comandar, vai utilizar esse tipo de sistema. E já no estratégico, lá no topo da pirâmide, então é o dono da farmácia, o responsável por um comércio, não vamos falar só da farmácia, mas qualquer outro tipo de comércio. Aí eu tenho, por exemplo, quais são os produtos que mais vendem, se eu pegar uma indústria, uma empresa que atende uma ampla região, o estado todo. Então, qual é a região que mais vende? Região de Campinas, macro-região de Campinas, região de São Paulo, Grande São Paulo, sudeste do estado e assim por diante. Se eu pensar em nível Brasil, né, qual estado que vende mais, etc. e tal. Isso daí pode ser colocado ao longo do tempo também. Certo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise de sazonalidade. Tal produto vende mais nos meses de janeiro e fevereiro. O que motiva, né? Como é que eu faço isso? Por meio de análise de dados coletados ao longo do tempo. Então, vindo do operacional, o operacional, que são aqueles lançamentos rotineiros, ele abastece o tático gerencial. Certo. O tático gerencial também tem alguns relatórios, produz alguns dados que abastece a tomada de decisão no nível da direção, mais estratégico. Aí fica até, de novo, a dúvida. Porque, por exemplo, tudo que você disse, por trás disso tem um sistema, que normalmente é rodado através de um computador, uma tecnologia. Sim. Existe lá, por exemplo, o presidente da empresa, o diretor ou os níveis gerenciais, que vêm abaixo. Sim. São eles que desenvolvem esse sistema ou não? Quem é responsável por isso?
Não, toda essa cadeia que você falou aí de pessoas são usuários. Certo. Normalmente os sistemas são desenvolvidos por técnicos, né, profissionais da área de computação que produzem, que desenvolvem os sistemas. Claro que existem tecnologias, por exemplo, uma planilha eletrônica, né, que é uma ferramenta de tecnologia que pode ser usado nesses 3 níveis. Certo. Então o presidente, o alto executivo pode ter uma planilha eletrônica que é uma ferramenta na qual ele constrói com fórmulas, enfim, com uma determinada lógica lá, em que ele vai tirar informações daquela planilha. Entendi. Então, não estamos dizendo de um sistema de informação. O sistema de informação, ele pode ser, por exemplo, manual. É claro que hoje em dia, comparado, não dá mais para pensar nisso, não dá. Mas na concepção do termo, sistema de informação é um conjunto de dados que foram coletados anteriormente e que eu posso extrair informações a partir desses dados que foram coletados. Nós estamos numa farmácia. Eu posso dizer que toda farmácia tem um controle bastante rígido e até estratégico para possibilitar uma venda mais adequada ou não? Érica, dizendo que tecnologia é ferramenta, então, por exemplo, eu tenho algumas ferramentas na minha casa. Eu tenho ferramentas que eu comprei em loja de R$1,99 e eu tenho ferramentas que eu comprei em lojas especializadas e, portanto, ela tem uma resistência melhor, uma vida, uma qualidade melhor. Fazendo analogia para sistemas de informação, eu tenho sistemas que são gratuitos, né, que atendem uma determinada operação, uma determinada necessidade da empresa. Toda farmácia é informatizada? Deveria. Aliás, todo negócio deveria ser informatizado, né? A farmácia que estamos aqui é apenas um exemplo, mas hoje não pode existir um negócio sem uma informatização. Eu estou na contramão dos meus concorrentes, eu não tenho percepção, não tenho gerência do meu negócio. A tecnologia é uma ferramenta, repito isso várias vezes. O que eu vejo muito é que muitas vezes o dono de uma farmácia vê isso como uma necessidade, vai lá, compra ou pega na internet alguma coisa gratuita, coloca, mas não usa todas as ferramentas possíveis daquele sistema. Então, até para dar um exemplo, nós temos aqui diversos produtos. Aqui, eu vou até falar o que é, né? É um produto até da própria FHO, ômega 3, moda. Agora está sendo bastante vendida. Um produto como esse, ele pode ser produzido numa quantidade muito grande, ficar em estoque, e aqui nós temos uma questão de validade. Um sistema de informação, ele deveria dar um relatório disso, de, por exemplo, quantas pessoas consomem, qual é a época do ano, ou qual é o produto mais consumido. Essa é a função de sistemas de informação? Exatamente isso, Érica. No caso da farmácia, e eu vou extrapolar isso para uma indústria, né? Então você tem o controle de qualidade, você tem o controle por lote, você tem data de validade dos produtos. Então tudo isso daí é passível de ser coletado, por exemplo, lá na produção, e, portanto, os diversos níveis da pirâmide, que nós estamos há pouco, vão usufruir desses dados por meio de informação estratégica. Sim. Ou informação de gestão. Quais são os produtos que vão vencer na próxima semana? Vide promoção dos mercados. Sim, né? É muito comum dúvida. A gente chegar num determinado mercado, supermercado, e visualizar um produto que está muito abaixo. Por que eles fazem isso? Porque eles monitoram, por exemplo, data de validade e está vencendo. Venceu, não pode ser comercializado por conta da legislação. Certo. Então eu tenho que queimar. Se vencer na sua mão, do consumidor, aí já a responsabilidade não é do comerciante. Entendi. Né? Entretanto, isso daí vale de alerta, né? Quando você vê alguma coisa muito barata, fica esperto por conta disso. Mas voltando na tecnologia, dá para explorar tudo isso por meio dos sistemas de informação. Então, e fora isso, que nós vemos também que algumas empresas não conseguem fazer esse controle, por isso tem uma lucratividade bastante diminuída, digamos. Isso é possível numa visão mais estratégica, de olhar todo esse sistema e saber até a longo prazo, em questão de 3, 4, 5 anos, quais são as melhores decisões a serem tomadas hoje? Sim, o sistema de informação consegue, inclusive, fazer projeções futuras baseado no passado. Na verdade, não são os sistemas de informação. Existe na área de negócios meios de se fazer isso, fórmulas, né, disciplinas que estudam isso. Então, o sistema de informação apenas aplica tecnologias, boas práticas do negócio a serviço do negócio. Tudo é possível dentro de sistemas? Este é o papel do sistema, servir o negócio.
Certo. Tudo é possível. Quase tudo. Difícil, né? Eu te falo pelo seguinte. Quase tudo, sim. Sou leiga. Eu diria o seguinte, se houve coleta de dados, eu consigo, né, o sistema de informação consegue transformar esses dados em informação. Exemplo, quais são o dono, o responsável técnico da farmácia precisa da lista dos produtos que vão vencer semana que vem. Se não foi coletado no momento de lançar no computador os lotes, a data de validade, isso é impossível. Entendi. Então esse relatório é impossível por quê? Porque não existem dados. dados. Precisa abastecer, entendi. Precisa abastecer. Certo, eu te falo pelo seguinte, muitas vezes eu cheguei a um departamento de TI e falei, olha, eu preciso de tal detalhe dentro daquele sistema, e eles me olharam de bate-pronto, nossa, mas isso é muito difícil. Para mim, assim, não sei, tem que sair. E o mais interessante é que sempre sai. Então, eu acho que é, de fato, trazer a solução em determinados momentos, e eles fazem o possível e talvez o impossível para isso. Correto, Érica. O profissional de TI, né, experiente na área, ele é capaz de pegar os dados e converter em informação para atender o usuário. Usuário em todas as instâncias. Certo. Nós temos casos de usuário operacional que necessita de certos relatórios que hoje, por exemplo, não tem no determinado sistema. Mas os dados estão lá. Então a TI consegue fazer isso. Subindo a pirâmide, o estratégico e principalmente o auto-executivo, como você exemplificou, de chegar na TI, eu preciso isso para ontem, né? Se o dado existir no banco de dados, então é possível converter esse dado em informação por meio de um relatório, um gráfico, ou seja, a mídia que for, para disponibilizar para o auto-executivo, então, e até o tomador de decisão. Falando nesse sistema, a gente sabe que uma empresa, de uma forma geral, ela tem diversos departamentos. Sim. Então, eu gostaria de te levar lá para o departamento de marketing, para a gente saber como funciona o marketing dentro de uma empresa com sistemas. Legal, vamos para lá. Ok? Então, vamos lá para o departamento de marketing da instituição. Rogério, esse é o departamento de marketing da instituição. Na verdade, eu posso até colocar que ele tem um contato talvez mais direto com o cliente, com o aluno nesse caso. E dá para a gente dizer que sistemas de informação, nesse caso, são utilizados de forma estratégica? Sim, não só estratégica, né? O departamento de marketing de qualquer instituição, e a Uniararas não é diferente, normalmente ele atende nos 3 níveis, ou seja, atividades operacionais, como nós relacionamos lá na farmácia, são aquelas do dia a dia, rotina do dia a dia. Então, eu tenho atendimento 0800, um registro de uma ligação, então tem um potencial aluno, uma pessoa que está interessada em um ou outro curso. Já começa por ali. Aí existe, no lado tático gerencial, pessoas encarregadas no setor de colher dados, aqueles dados que foram colocados pelo operacional, sobre a forma de relatórios, gráficos, etc., no nível gerencial. Para abastecer o sistema.
Não, para abastecer a tomada de decisão. Ele vai se apoiar desses dados que vieram do operacional para alguma tomada de decisão, do tipo, tal curso está tendo muita procura, ou tal curso não está tendo muita procura. Isso daí pode retroalimentar as mídias que fazem a campanha de uma instituição, né? Então eu tenho as mídias jornal, revista, web, e-mail marketing, etc. Então, essa tomada de decisão, por exemplo, qual mídia usar, pode vir do abastecimento lá do operacional. Então, nós estamos falando, nesse caso, de 2 níveis. O operacional que faz esse registro e já o gerencial, que usa esses dados sobre a forma de informação para uma tomada de decisão. E o estratégico? Onde ele entra, então? Então, o estratégico, às vezes, o departamento de marketing subsidia a alta administração, a alta direção da empresa. No caso de uma instituição de ensino, nós podemos ter, dependendo da demanda ou da ausência de demanda sobre um determinado produto no nosso caso, cursos, graduação, pós, etc. Vamos extrapolar isso para uma outra empresa, por exemplo, um comércio, né? Então eu fico monitorando a venda daquele produto. E isso daí, se eu traçar uma projeção para médio e longo prazo, eu posso direcionar, vamos parar com determinada linha de produto, né? Ou podemos reforçar essa linha de produto. No caso específico da FHO, isso daí, a título de exemplo, pode direcionar, por exemplo, uma expansão do campus, abertura de novas salas, que isso não é o departamento em si que vai tomar a decisão, então, mas ele subsidia, por exemplo, a alta administração. Quando você fala no sentido de monitoramento desse sistema, sim, eu quero ainda entrar um pouquinho mais a fundo, porque às vezes as pessoas têm alguma dúvida de como é esse sistema. Ele foi desenvolvido. Normalmente, nós falamos até no bloco anterior que podem ser algo em relação a um sistema já pronto ou desenvolvido exatamente, especificamente para aquele negócio. Correto. Você citou 0800, esse monitoramento dos alunos, se entra mais, entra menos, para a tomada de decisão. Esse sistema, até você conhece bastante, o sistema da instituição, ele foi feito com base apenas nessa instituição e ele é constantemente atualizado ou não? É um sistema, de fato, utilizado para qualquer outro comércio ou outra instituição de ensino? Basicamente, existem 3 tipos de sistemas. Eu tenho o sistema de prateleira, que eu vou lá na loja, compro o sistema, instalo, né, ou baixo da internet, por exemplo, alguns gratuitos. Nós temos o sistema em que eu contrato sobre encomenda, então a empresa terceirizada vai fazer do jeito que eu necessito para atender as minhas necessidades. E uma terceira forma é a equipe interna, então a empresa possui um departamento de TI, um departamento de tecnologia da informação, a qual um grupo de profissionais capacitados irão desenvolver os programas, os sistemas para atender as necessidades da empresa. Que é o nosso caso? No nosso caso, nós temos as 3 situações, né? Porque a Uniararas é uma empresa de um porte razoável, tem muitos sistemas, né? Então, o RH tem sistemas, enfim. Nem todos desenvolvidos internamente. Correto. Por exemplo, da biblioteca. A biblioteca é um sistema terceirizado. Então, a Uniararas identificou a necessidade, né, de informatizar ou de trocar o sistema que anteriormente atendia a biblioteca, foi no mercado, viu qual era o melhor ou um determinado que atendia às necessidades. Isso é um processo chamado análise de aderência. É como se eu vou comprar uma roupa num shopping, né? Eu vou até o provador, visto e tal, diferente de uma costureira, um alfaiate que é sobre medida. Então, no caso do shopping, eu provo, tá afogado aqui, né? Mas tá bom. Então, aderiu, ele atendeu X% da minha expectativa. Ok. No caso do sistema de informação, é análogo. Então, o que eu faço? O que a empresa deve fazer? Essa análise de aderência e ticar. Atendeu o negócio de modo razoável? Vamos implantar, vamos comprar e vamos implantar. Então, no caso da biblioteca, é terceirizado. No caso do marketing, também nós temos sistemas, algumas coisas que são desenvolvidas por técnicos nossos, né, profissionais da área de TI, e alguns sistemas são terceirizados também. Meu maior receio: o barato pode sair caro? Porque se nós temos alguns sistemas prontos na internet para baixar gratuitamente, é lógico que aqui nós estamos falando de uma instituição de ensino, como você falou, de um porte bastante razoável.
há o risco de começar a abastecer um sistema, faltar algum dado, eu precisar de alguma informação que nele eu não consiga ter, e depois ter que abastecer um novo sistema muito mais específico e pagar por isso? Com certeza, Érica. Na escolha do sistema, esse é um processo que o profissional de gestão, né, porque quem decide nas organizações é o administrador, né, a gestão. Ele tem que ter um apoio da pessoa de TI para subsidiar na escolha a melhor que seja. Se ficar, às vezes, a critério só do administrador, do administrativo, né, ele pode não ter esse cuidado, enfim, depende aí do processo. Não é o domínio dele. Não é o domínio dele, corretamente. Ele não foi preparado para isso, né? Então, às vezes, o barato sai caro, porque, como nós falamos no bloco anterior, o sistema de informação ele não produz informação, ele converte dados que foram coletados pelos sistemas operacionais em informação. Então, mas é um até processo aí de transformação. Entra mais uma dúvida em relação ao profissional, Sim. esse profissional de sistemas. Quando existe esse profissional, ele pode oferecer uma solução estratégica. Em qual sentido eu quero dizer? Eu preciso de algo diferente dentro da empresa. É o administrador quem vai passar todas as informações e esse profissional de sistemas simplesmente executa ou não? Esse profissional pode antecipar, fazer um briefing dessa empresa e ele oferecer soluções diferenciadas que talvez o administrador não tenha pensado. Como funciona? Perfeito. Na questão de sistema de informação, tudo inicia a partir da necessidade do usuário. Usuário esse pode ser operacional, tático ou estratégico. A partir dessa necessidade é feito uma análise e eu vou coletar mais detalhes do que ele precisa, etc. e tal. Dependendo da experiência dessa pessoa que está coletando isso, e hoje existe a figura do analista de negócios. O que é o analista de negócios? É a pessoa que identifica a demanda do usuário e converte aquela demanda em uma solução que vai atender a necessidade dele. Esse é o profissional de sistemas considerado analista ou não? Esse profissional analista de negócios, ele conhece muito bem o negócio, qualquer que seja ele. Nós estamos falando citamos exemplo do comércio, ou a indústria, como a farmácia, uma instituição de ensino, uma biblioteca, enfim, qualquer que seja ele. Eu conheço muito do negócio. Esse profissional pode vir ou da computação, e aí ele conhece negócio, se especializou em conhecer a administração, ou ele é um administrador que tem um viés da computação e vai usar isso como um potencial. Então são esses os vários casos. Os vários casos. E eu tenho mais duas perguntas para você. Primeiro, quais são as possibilidades, tendências para daqui a uns 7 anos? Ou seja, estamos falando atualmente em 2020, 2021, mais ou menos. Você tem ideia de para onde vai sistemas? Olha, de acordo com os grandes institutos de pesquisa, né, algumas tendências que, na verdade, já estão virando fato, a mobilidade. Então, o aumento da mobilidade, os sistemas de informação eles vieram lá do grande porte, depois virou o PC, do PC foi para a web, da web está chegando no celular. Certo. Hoje tudo está indo para o celular, então por conta da mobilidade, eu consigo às vezes tomar a decisão, o alto executivo, por conta de viagens, etc., ele toma a decisão do celular dele, do smartphone, do tablet dele. Então a mobilidade é uma tendência que não tem volta. A virtualização, cloud computing, a computação nas nuvens. O que é isso? Eu tenho o e-mail, por exemplo, é um exemplo disso. Onde é que está o meu e-mail? Está em algum lugar que eu não faço nem ideia. E eu posso deixar diversos dados, diversos arquivos nesse lugar. Exatamente. As empresas também estão utilizando as nuvens para guardar o seu sistema de informação. Isso traz, guardadas as proporções, eu tenho a questão de segurança, etc. e tal, mas vencido essa preocupação, eu tenho a vantagem houve as torres, 11 de setembro, né? Caíram as torres. Se eles estivessem em outro local, ou seja, nas nuvens, né, aquelas empresas voltariam à ativa no dia seguinte. Entretanto, muitas delas estavam com o seu centro de informação ali, né, e não tem o que toda fazer. A área de TI, infelizmente. Então essa praticamente deve ser a tendência para daqui a alguns anos. Algumas delas que eu citei. Outra muito importante é a área de Big Data, ou seja, como que eu consigo explorar melhor os dados. Hoje
coleta-se muitos dados. Dados não faltam nas organizações. Mas o que fazer com eles? Tá? Então, essa é uma tendência, como visualizar, como explorar melhor, como utilizar esse volume imenso de dados para a tomada de decisão. Okay. Lembrando sempre que os sistemas estão a favor do negócio. E pensando nessa necessidade, para aqueles que querem talvez seguir essa carreira, qual é o caminho? Graduação em sistemas de informação e talvez uma pós-graduação? Correto. Uma recomendação para os técnicos, para os interessados na área de computação é procurar uma graduação na área. Sistemas de informação é um dos cursos, existem outros na área de computação e, na sequência, uma pós-graduação, com certeza. A FHO oferece graduação em sistemas de informação, que forma um profissional para cuidar de tudo isso que nós citamos, e existe também uma pós-graduação de engenharia de software, né, que vai cuidar mais detalhes ainda sobre como criar um sistema de informação. Basta entrar em contato e até com o departamento de marketing, com 0800. É por aí. E todo o sistema vai trabalhar em função disso. Já tem gente na linha. É isso aí, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. E futuramente eu ainda vou te roubar mais um pouquinho para a gente falar em outros aspectos de sistemas também. Obrigado pelo convite. Para quem tiver mais alguma dúvida ou quiser nos mandar uma sugestão, teoriapratica@uniararas.br. Até a próxima.